TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 5 de janeiro, e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: Topcine encerra as operações no Hipershopping em Petrópolis. Amigos de Saulo, vítima de afogamento no litoral da Paraíba, prestam homenagem em Petrópolis. Aplicativo da Defesa Civil dá acesso a laudos digitais das ocorrências. Aulas das redes estadual e particular de Petrópolis retornam presencialmente na segunda-feira com exigência do passaporte da vacina. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Depois de quase 3 décadas em funcionamento, o Topcine encerrou nesta semana suas operações no Hipershopping no Alto da Serra, em Petrópolis. O cinema Topcine, localizado no Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra, se despediu essa semana do público. O espaço ficou fechado durante a pandemia e tinha retomado as atividades no fim do ano passado. O cinema foi inaugurado em junho de 1996 com 2 salas. Juntas, elas totalizavam 218 lugares. O Topcine ficou conhecido por exibir inúmeras pré-estreias com a presença de diretores e atores no cinema. O Hipershopping Petrópolis, por meio de nota enviada ao Correio da Manhã, informou que o encerramento das operações do Topcine foi resultado da falta de negociação entre a administração do shopping e a rede Cinemax, detentora da marca Topcine. O shopping divulgou que já está em negociação com outra rede de cinemas para continuar a oferecer a atração aos frequentadores da área de lazer do espaço. Já a assessoria de imprensa Cinemax se manifestou no início da tarde desta sexta-feira. Por nota, a marca lamentou o encerramento das atividades no Hipershopping e reforçou que a rede continua ativa no Cinemax Mercado Estação, na Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Na última segunda-feira, o petropolitano Saulo Mendes morreu após se afogar em uma praia no litoral da Paraíba. A notícia surpreendeu amigos, familiares e colegas de trabalho. Um passeio que se tornou tragédia. Na última segunda-feira, Saulo Alexandre Mendes morreu após se afogar em uma praia no litoral da Paraíba. O petropolitano, de 45 anos, estava com a esposa e o filho passando férias na região. Ele era conhecido por seu carisma e companheirismo. Saulo trabalhou por quase 22 anos nos Correios. Durante a sua trajetória profissional, ele ficou conhecido por ser uma pessoa alegre, companheira e que mudava o ambiente de trabalho, sempre com brincadeiras e sorrisos. Tem exatamente 9 anos que eu conheço o Saulo. E o Saulo, além do meu companheiro de trabalho, né, que ele não é um companheiro de trabalho aqui, falando coletivamente, ele é um amigo de trabalho, né? E o Saulo, ele, além de ser o meu amigo pessoal, Saulo é um excelente profissional, sempre receptivo, sempre, além de cumprir as suas tarefas, de sempre fazer um pouco mais, Saulo ele buscava ajudar os amigos de trabalho, entendeu? De aprendizado na partida, né, do Saulo fica, tipo assim, que ele estava desfrutando de umas férias, né, e visitando uma praia, e os lugares, né, as praias, elas têm essa questão do fenômeno de a maré subir, o mar ficar agitado, e o Saulo não fazia consumo de bebida, nada disso. O Saulo era uma pessoa até evangélica, muito tranquilo, entendeu? Estava com seu filho na água, o garoto conseguiu sair e ele não conseguiu, foi isso que nós entendemos. Mas o mar, ele é algo desconhecido. Saulo chegou a ser socorrido pelos banhistas após sua esposa perceber que estava se afogando. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. O amigo Mauro retrata a energia de Saulo no dia a dia do trabalho. Um grande companheiro, o Saulo, sendo promovido a supervisor, nós estamos empenhados na luta de melhorar a qualidade de entrega e, em momento nenhum, ele deixou cair a qualidade de pai,
a qualidade de amigo pessoal de cada um aqui dentro. O Saulo ele tinha uma ligação pessoal com cada um aqui dentro. Cada um tinha a sua história com o Saulo. O Saulo era aquele cara que buscava a parte social, buscava a parte de ser humano. Mais do que ser gestor, ele era humano. O corpo de Saulo está sendo transportado para Petrópolis, onde o sepultamento deve ocorrer ainda esta semana. Em homenagem, amigos da profissão realizaram uma salva de palmas em frente ao local onde trabalhava. As aulas das redes particular e estadual de Petrópolis vão ser retomadas a partir de segunda-feira, dia 7. O retorno só vai ser autorizado para alunos e profissionais de educação que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, as aulas presenciais das redes particular e estadual em Petrópolis estão autorizadas para alunos maiores de 12 anos. Crianças de 5 a 11 poderão ter aulas remotas na rede privada já a partir do dia 7, com previsão de retorno presencial no dia 14. O decreto publicado pela Prefeitura estipula que todos os profissionais de educação e os alunos devem apresentar o passaporte da vacina, comprovando a imunização contra a Covid-19, seguindo o calendário vacinal do município. Segundo o governo municipal, a medida foi uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis e região ressalta que o passaporte da vacina é obrigatório. É sim obrigatório que todos os trabalhadores da educação, professores e demais funcionários e alunos estejam vacinados. Isso está muito claro no decreto do dia 2 de fevereiro, nos seus artigos 4º, 5º e 6º. É obrigatória a vacinação de todos aqueles ligados ao processo educacional. De acordo com o presidente do Simpro, caso um profissional de educação não tenha tomado nenhuma dose da vacina, haverá consequências, como, por exemplo, o afastamento. Aquele professora que não tomou as vacinas, ele deve tomar o mais rápido possível. Por quê? Porque sim, a empresa pode descontar os dias não trabalhados e, por esse entendimento em tribunais superiores, pode ocorrer, inclusive, demissão por justa causa. A volta às aulas presenciais para os alunos maiores de 12 anos foi permitida por haver segurança sanitária, já que esta faixa etária já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O retorno para os alunos entre 5 e 11 anos está condicionado ao quadro epidemiológico do município, já que a campanha de vacinação desta faixa etária ainda está em andamento. A grande maioria dos trabalhadores da educação, em especial os professores, contribuíram para o combate à pandemia do Covid-19, trabalhando em casa, se virando de mil maneiras para fornecer ao aluno, de forma remota, aulas de qualidade. E os professores se vacinaram. Agora, como nós sabemos, um pequeno grupo de profissionais, que por várias razões que não cabe a mim agora julgar, não tomaram a vacina. Esse trabalhador está indo contra a sua própria categoria, porque está colocando em risco os seus companheiros, as suas companheiras no ambiente de trabalho. Então, o Simpro defende, não tomou a vacina? Tome o mais rápido possível. O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 vai se reunir na terça-feira, dia 8, para analisar e deliberar sobre a questão do retorno presencial para os alunos menores de 11 anos. Na rede municipal de ensino, as aulas presenciais também estão previstas a partir do dia 14 de fevereiro para todos os estudantes. Todas as medidas foram recomendadas pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. A Prefeitura de Petrópolis lançou o serviço de emissão digital do registro de ocorrência da Defesa Civil. Quem teve o imóvel vistoriado pode obter o laudo técnico sem precisar se deslocar até a sede da Secretaria de Defesa Civil. Esta semana, os petropolitanos passaram a contar com um novo serviço. Os laudos das vistorias feitas pela Defesa Civil para checar se há algum risco no imóvel agora podem ser acessados de forma online. A digitalização do processo burocrático tem como objetivo evitar aglomerações e modernizar o sistema por meio da emissão do registro de ocorrências digital, que antes só era fornecido na versão impressa diretamente na sede do órgão. Para facilitar o cidadão, para que ele possa ter o seu documento tendo em vista alguma ocorrência, Então pode ser que a casa tenha sido interditada, que ele tenha que dar entrada no aluguel social. Esse é um documento imprescindível para que ele possa retirar ou requisitar algum benefício. Para solicitar o laudo digital e ter acesso ao documento, é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura de Petrópolis. Nele, o morador precisa fornecer informações como CPF,
comprovante de residência e o documento de identidade. Dessa forma, vai ser possível acompanhar a liberação do laudo através do número de RO digital. A medida ainda beneficia o meio ambiente. Isso é muito importante para o cidadão, para ele ter acesso aos documentos, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, o que facilita de sobremaneira a utilização desse documento em outras situações. Porque como você tem a diminuição da impressão, né, você passa a não ter mais a necessidade de impressão de todos os ROs, você diminui inclusive o consumo de papel. Né? E hoje, como é uma ferramenta normal, a transmissão de dados de forma online, esse é um processo que vem buscar justamente a modernidade, e esse é mais um indicativo de que a Petrópolis inicia um processo e já está desenvolvendo o conceito de cidade inteligente. Quem mora em áreas de risco ainda pode acompanhar os boletins e avisos emitidos pela Defesa Civil via SMS e também em grupos de comunicação por aplicativo. Qualquer cidadão de Petrópolis que mora na Posse, Pedro do Rio, qualquer um dos distritos, ele pode requisitar o seu RO de forma digital. Esse é um processo que está em evolução, né? Existe ainda a expectativa da gente melhorar ainda esse processo, de realizar alguns aprimoramentos para que o cidadão tenha, em um menor tempo possível, o seu RO. Então, esses outros processos estão em estudo ainda e a gente vai divulgar assim que a gente puder disponibilizar outras ferramentas mais céleres ao cidadão. E você vai ver depois do intervalo. 200 processos que tramitam na Justiça sobre situação de casas na BR-040 podem ser reabertos. Anvisa libera autoteste, mas farmácias ainda não podem vender. Ônibus da Petroita quebra na localidade Lopes Trovão. Investimentos do governo do estado nas estradas do Rio de Janeiro ultrapassam 100 milhões de reais. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Em 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, oficiou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre a suspensão dos processos de demolição dos imóveis localizados às margens da BR-040. O pedido expirou em dezembro do ano passado e os mais de 200 processos que tramitam na Justiça podem ser reabertos. No início de 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre para que todos os processos de demolição de moradias localizadas às margens da BR-040 fossem suspensos. A medida expirou em dezembro do mesmo ano. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Rames, cobra das autoridades federais a extensão do prazo para que as famílias não percam suas casas. Nós notificamos a ANTT novamente porque alguns processos foram notificados,
até dezembro de 2020, novembro, dezembro de 2021. E a gente está pedindo agora essa retomada para que eles não deixem esse processo sem esse complemento. Porque o ministro garantiu que isso seria proibido até o novo edital, a concessão da BR-040. Segundo a assessora jurídica do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, existem famílias que moram na região há mais de 40 anos. Já os processos de demolição das casas tiveram início nos anos 2000, ou seja, muitos moradores já estavam no local antes mesmo da própria construção da rodovia. Quando a gente assessora essas famílias, quando a gente conversa com essas comunidades, né, a gente sempre fala para eles o quê? Que a gente quer garantir o direito de moradia deles, das pessoas que estão na posse há muitos anos, né, há muito tempo, que não tem como sair, criaram todo o seu tecido social naquelas comunidades, né, são famílias que têm bastante idosos, são lideradas por mulheres, e que a questão da construção nova não é possível você garantir da mesma forma, porque as pessoas sabem que já não pode ser construído ali, né? A gente sabe que tem que ter uma fiscalização na rodovia, que é feito esse trabalho. O que a gente quer é que as pessoas que já estão ali na comunidade há muitos anos, né, já vivem ali antes mesmo da concessionária, que elas possam permanecer no local e ter seu direito de moradia garantido. Dos mais de 200 processos registrados, 50 já estão com ordem de execução. Ou seja, a casa pode ser demolida a qualquer momento. Hoje o que existe é apenas a ordem de demolição e que eles sigam a vida por sua própria conta, sendo que a gente já tem na cidade um déficit habitacional de mais de 17 mil famílias, né? Então essas famílias não têm nenhuma... o risco delas é realmente ficarem na rua. Nos últimos anos, 3 casas já foram demolidas após um acordo firmado com a concessionária que administra a rodovia. A gente sabe que muitas famílias estão em área de risco. Nós queremos que elas saiam, né? Nunca vamos defender que as famílias corram algum tipo de risco. Só que a gente precisa que elas tenham o direito à moradia garantido. Não adianta se tirar da área de risco para que elas ocupem outra área de risco, porque a gente sabe que é o que acontece em Petrópolis, né? As pessoas sem uma política habitacional adequada, elas saem de um lugar de risco, se penduram em outro lugar de risco e, às vezes, até pior do que estavam antes. É um sofrimento constante. Nós gostaríamos que a NTT fosse tão sensível quanto foi o Ministério da Infraestrutura, suspendesse esses processos para que as pessoas tenham o mínimo de paz para continuarem suas vidas até que a nova concessão seja feita e que seja, então, respeitado o direito dessas famílias, porque muitas delas nem conseguiram se defender nesse processo da maneira como deveriam ter sido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu na última sexta-feira que vai liberar a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. No entanto, a decisão não tem efeito imediato. Cada empresa interessada em comercializar a sua versão do produto precisa pedir o registro junto à agência, que vai analisar cada solicitação. A medida significa que, antes de comercializarem o autoteste, as farmácias ou estabelecimentos da área de saúde precisam pedir autorização destes produtos para a Anvisa. A agência informou que espera ter os primeiros produtos aprovados em fevereiro. A medida vale apenas para os testes de antígenos, feitos a partir do SUAB, que coleta o material do fundo da boca e do nariz e busca sinais de anticorpos gerados após a infecção. Ela não se aplica ao teste RT-PCR, que é mais preciso, mais demorado e que detecta a presença do material genético do coronavírus. Por enquanto, a Anvisa ainda não divulgou a estimativa de preços. Cada autoteste vai ser de um jeito e por isso não há um procedimento padrão. Assim, o fabricante vai precisar explicar como funciona o seu produto. Mas a principal diferença entre o autoteste e um teste realizado pelo profissional de saúde são os possíveis erros na hora da execução da testagem. No autoteste, o paciente precisa realizar sozinho um suave nasal, sem a ajuda de nenhum profissional. E por isso, existe a chance de falsos negativos na hora do resultado. Antes de liberar a venda do autoteste, a Anvisa temia que falsos negativos em testes caseiros pudessem afetar os programas de saúde pública. Por isso, a recomendação é que qualquer teste rápido apenas auxilie o paciente num primeiro momento e que não sirva como um diagnóstico conclusivo. Caso ele tenha dado positivo, o recomendado é ir atrás de um teste RT-PCR. Com um investimento superior a 100 milhões de reais, o governo do estado está promovendo obras nas principais estradas que cortam as cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Algumas intervenções já começaram e outras estão em fase de licitação.
O governo do estado do Rio de Janeiro está realizando um grande pacote de obras nas estradas que cortam as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Os investimentos que ultrapassam os 100 milhões de reais contemplam recapeamento, sinalização, drenagem, construção de pontes, entre outras intervenções. Todo o nosso entorno, tudo que é RJ do estado, a gente está buscando junto ao governo do estado para que realmente aconteça. Obras já acontecendo e obras que estão em fase de licitação. Entre as estradas que fazem parte do pacote de obras do estado estão a Serra Velha, a ligação Pedro do Rio a Secretário e o circuito Terefree. O governo do estado também vai fazer obras na estrada de Secretário a Paraíba do Sul, na ligação Araras-Pati de Alferes e no trecho que vai da Posse a São José do Vale do Rio Preto. Tudo que é do estado hoje, que é relacionado ao RJ, o estado está fazendo na nossa cidade. A previsão é que as obras que já iniciaram estejam concluídas em um prazo de 12 meses a 2 anos. E as intervenções que ainda não começaram, a expectativa é que sejam iniciadas ainda este ano. Mais um ônibus da empresa Petroita quebrou nesta sexta-feira. Desta vez, os moradores da localidade Lopes Trovão ficaram sem transporte. Nesta sexta-feira, o ônibus que faz a linha Meio da Serra da aviação Petroita quebrou na altura da localidade do Lopes Trovão, por volta de 1h da tarde. De acordo com o motorista, os passageiros foram transferidos para outro veículo da mesma linha. A empresa enviou os mecânicos, que chegaram em cerca de 20 minutos para resolver o problema. E você vai ver depois do intervalo. O Brasil tem cerca de 19 mil nascimentos anuais entre adolescentes de 10 a 14 anos. Pernoite do Parque Nacional Serra dos Órgãos reabre após 2 anos. Empreendimento em Petrópolis deve gerar mais de 170 empregos, diretos e indiretos. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. O seminário Vicente de Paulo, na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Petrópolis, está sendo transformado em um residencial com um novo conceito de moradia e convivência, o co-living. Neste conceito, cada morador tem seu espaço privado e todos têm uma grande área para compartilhar. Com um investimento de 35 milhões de reais, o projeto vai contar com café, lavanderia, academia de ginástica, serviço de faxineira por hora, restaurante, pátio de trabalho ao ar livre, jardim, sala de reunião e cozinha gourmet. Esse projeto foi concebido para que fosse uma residência e um polo de trabalho também. Como ele é um projeto que tem 140 anos o prédio da frente e 123 o prédio de trás,
a gente teve que adequar a construção ao que existia no local. E nessa adequação nós fizemos várias unidades habitacionais e a maioria delas, isso não se repete nenhuma vez. E com isso você tem um espaço de moradia, que é um espaço pequeno, restrito, de uso exclusivo seu, mas você tem um grande espaço para você compartilhar. Então é o co-living, é viver compartilhado. O projeto, em parceria com a Congregação da Missão Mantenedora do Seminário e Educandário, o espaço servirá também para celebrações religiosas em datas festivas, como o dia de São Vicente de Paulo, além de casamentos ou mesmo visitações agendadas. Com as obras, mais de 170 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. No total, serão 156 unidades e a expectativa para a conclusão das obras é de 3 anos. No entanto, o Bloco A, esse que estamos, a previsão é que fique pronto ainda em junho deste ano. O empreendimento está sendo construído em 2 imóveis bicentenários. Por serem prédios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, as suas características originais devem ser preservadas, assim como a biblioteca, que também é tombada pelo INEPAC. O Brasil tem cerca de 19 mil nascimentos anuais por mães entre 10 e 14 anos. Os dados são do Ministério da Saúde reunidos pelo Fundo de População das Nações Unidas. Os números colocam o Brasil acima da média mundial. O Ministério da Saúde aponta que, apesar destes dados representarem uma queda de 37,2% no número de adolescentes grávidas, o país ainda está acima da média mundial. O total de 19 mil mães entre 10 e 14 anos representa 53 adolescentes grávidas a cada 1.000, enquanto no mundo são 41. Estudos mostram que a gravidez na adolescência traz muitos riscos, sendo ainda mais graves em meninas menores de 15 anos. É um tema tão importante que a gente precisa saber como abordar essa paciente, como evitar essa gestação não planejada na adolescência. Então, assim, a gravidez na adolescência, ela traz um dano social muito grande. Não é só um dano físico para aquela menina, para aquela adolescente ali que gestou fora do plano. Então, ela traz um dano econômico para a sociedade. Então, muitas vezes os pais deixam de completar sua formação acadêmica para poder ir trabalhar mais cedo e tentar o sustento da família. Então, os avós ficam sobrecarregados. Então, assim, mexe com a estrutura familiar como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, outro ponto importante a ser tratado é a educação sexual na faixa etária entre 10 e 20 anos. Segundo especialistas, a melhor forma de tratar o assunto é responder às perguntas de forma correta à medida que elas forem aparecendo, independente da idade da pessoa. A gestação na adolescência é um problema de saúde pública e que deve ser enfrentado como tal. Então, assim, é um tema de saúde pública, mas que deve ser abordado nas escolas. O médico que trabalha no posto de saúde, o médico que está inserido na sociedade, ele precisa ir para o combate. Então, ele precisa ir nas escolas falar um pouco sobre métodos contraceptivos, qual é o método mais adequado, qual é o menos adequado para cada situação. Então, precisa falar sobre a saúde sexual, precisa falar sobre o planejamento familiar. Esta primeira semana de fevereiro é dedicada ao combate da gravidez na adolescência. A mobilização busca esclarecer, desmistificar os métodos contraceptivos e aconselhar a população. Em Petrópolis, o projeto Reage Mãe ajuda no acolhimento de grávidas e puérperas. Nos encontros, há rodas de conversas para levar até as mulheres, inclusive as adolescentes, informações necessárias para que elas possam seguir a gravidez de forma mais segura. Muitas adolescentes, assim, chegam a ter um projeto Reage Mãe, sem o básico, que é a informação. E muitas das vezes assustada. A gente não tem, assim, uma programação de educação sexual ou coisas relevantes a esse programa que atenda de uma forma bem mais ampla e eficaz. O projeto, em parceria com a Casa de Cidadania de Petrópolis, terá uma programação para a Semana de Combate à Gravidez na Adolescência, que promete levar até as mães toda a informação que elas podem precisar durante a maternidade. Nós começamos agora essa coparticipação no projeto Reage Mãe. Vai ser a nossa primeira atividade da casa no projeto. Nós teremos na próxima semana uma panfletagem, na terça-feira, na Praça Dom Pedro, se for permitido, pelo comitê que está orientando as ações por conta do Covid. E na segunda-feira, às 14 horas,
uma roda de conversa com adolescentes grávidas ou não que tenham interesse nesse tema. A casa então já vai oferecer essa roda de conversa, um debate, um diálogo. Vamos trazer pessoas da saúde para falar para elas um pouco do como é que se desenvolve isso no seu corpo, a questão da prevenção, e o Reage Mãe então oferecendo esse apoio àquelas que em especial já estão grávidas. O nível de adolescente grávidas na cidade ainda é muito grande, então falar a respeito é necessário. Então o projeto ele vai estar com uma grade de evento assim para estar contribuindo com o município, e assim a gente não pode se estender muito porque a gente estamos num pandêmico, né, num setor pandêmico, mas a gente vai estar aí fazendo uma panfletagem, a gente vai estar conversando com esses adolescentes, sim. A Casa da Cidadania fica na Rua Souza Franco, número 374, no centro de Petrópolis. Podem participar dos encontros mulheres de todas as idades, grávidas ou não. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, vai reabrir este mês o pernoite e a travessia Petrópolis-Teresópolis. Devido à pandemia, os atrativos estavam fechados há 2 anos. As reaberturas do pernoite no Parnaso e da travessia Petrópolis-Teresópolis estão previstas para este mês. Para visitar os atrativos é preciso fazer um agendamento no site do parque. Nesta semana, o ICMBio vai divulgar as regras para o cadastramento. Devido à pandemia do coronavírus, os atrativos estavam fechados desde 2020. Após 2 anos de espera, a expectativa dos montanhistas e guias de turismo é atrair mais visitantes para o local, que recebe anualmente cerca de 160 mil pessoas. Muitos foram caminhar, né, em espaços abertos, trilhas. Acampar eu nem digo tanto porque a gente ainda tem algumas restrições, né, inclusive do parque abrindo pernoite agora. Mas essa observação que nós tivemos fez com que o aumento de número de pessoas fazendo trilhas, caminhando, curtindo uma cachoeira em ambientes naturais cresceu muito, né? Isso é muito bacana, né? Porque o nosso quintal de casa em Petrópolis ele é gigantesco, né? A gente tem inúmeras montanhas, muitas trilhas, muitas cachoeiras, muito lugar para acampar. A temporada de montanhismo começa em maio e quem quiser se aventurar precisa ficar atento às dicas dos especialistas. Bom, os cuidados que o montanhista deve ter são muitos, né? Com que diz respeito a equipamento, ele tem que ter o equipamento necessário e suficiente para aquela atividade que ele está se propondo a fazer, né? Uma boa bota de caminhada, tênis, roupa, uma boa barraca, mochila adequada, né? Hidratação, comida, isso tudo tem que ser observado pelo montanhista, né? Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que se ele não tem segurança suficiente para fazer uma trilha, é de bom tom e bem bacana ele contratar um guia especializado que vai dar segurança, conforto, e ele vai poder curtir o parque de uma outra forma completamente diferente. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos existe desde 1939. São 3 sedes nas cidades de Petrópolis, na região do Bonfim, em Correias, em Teresópolis e em Guapimirim. A entrada no parque nessas 3 sedes é gratuita, mas é preciso estar atento às regras neste momento de pandemia, como a limitação de pessoas e o uso de máscaras. Segundo, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um ótimo fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.